nós temos para expressar a nossa indignação, e é uma forma de mobilização que tem como objetivo pressionar, no caso, o nosso patrão, né, no caso da universidade, nossa participação para o governo. Esse é o objetivo da greve. Agora, uma greve, qualquer que seja, ela tem que ter uma pauta. Eu tenho discutido isso, levado isso na Assembleia da DUFPEL, e eu sempre quero dizer, né, respeito a nossa entidade, a DUFPEL é a nossa entidade, apesar de discordar de várias coisas que eu vejo que são encaminhadas por lá. O que é uma pauta? Para tu entrar numa greve, tu tem que ter claramente uma série de reivindicações que tu apresenta ao governo e que tu pode negociar com o governo e as quais todas as pessoas que estão envolvidas naquela greve conseguem controlar o que é que está sendo negociado. O que está acontecendo é o seguinte: nós temos há vários anos na universidade uma concepção de entrar em greve. Temos que entrar em greve. As questões que o Maneca colocou aqui, né, evidentemente esse quadro nacional, né, são dados reais, ninguém está contestando, inclusive concordo contigo, acho que a política de juros hoje do governo está equivocada, né, mas acho que tem outras coisas que não estão, né. Então eu vejo o seguinte: nesse quadro, né, tu tem que ter uma proposta clara do que, pelo que tu está lutando. Eu nunca vi greve sem pauta. Ah, não, nós temos uma pauta. Temos. Eu tenho cobrado repetidamente nas nossas assembleias pela nossa pauta de greve. A nossa pauta de greve é assim: ela tem 20 pontos, e eu, instigada por uma pessoa da diretoria da DUFPEL, que um dia eu perguntei qual é que era a nossa pauta, e o colega me disse: vai para a internet te informar, e eu fui fazer isso. E foi graças a esse colega que eu me informei realmente o que está acontecendo, porque eu não consigo essa informação dentro das nossas assembleias. Eu compreendi o seguinte: a Andes tem 20 pontos, só que a Assembleia, quando estão discutindo os pontos da nossa greve, são apresentados 8. E aí eu comecei a perceber, tem instituições que apresentam 16, outras apresentam 15, cada diretoria de entidade apresenta os pontos que interessam, né? Eu acho que não. Eu acho que se a Andes tem 20 pontos, eles têm que ser explicitados. Existem 20 pontos de greve. Eu cobrei várias vezes sobre isso e ainda continua essa questão equivocada no site da DUFPEL, que inclusive já alertei, né? Além disso, essa pauta de 20 pontos da Andes não é da Andes, na verdade, é a pauta da reivindicação de todos os funcionários públicos federais. Essa é de 20 pontos. A Andes tem a sua própria pauta, que já foi colocada para nós, que foi protocolada pelo MEC lá em março de 2015, o que é verdade. Só que é o seguinte: essa pauta, ela tem bandeiras gerais e está toda ela explicitada. Então, mais de 80 pontos nessa pauta. Então, a nossa greve é exatamente por qual pauta? Né? Por qual pauta? Ele está colocando aqui agora, que é por causa disso que nós estamos em greve. Eu diria o seguinte: nós estamos em greve por quê? Nós vamos estar lá forçando o governo que alterar isso, é essa a nossa greve, enquanto o governo não alterar esse quadro, nós não voltamos à greve, é isso? Não, claro que não. Isso é uma argumentação que ele usou para dizer por que nós temos que estar indignados. E eu acho que isso aí nós podemos estar indignados, mas a greve tem que ter um motivo, né? E a greve até agora, ela continua com esse tipo de questão a não ser esclarecida. Bom, então 20 pontos da pauta federal com os servidores, né? Então, por exemplo, lá no meio daquelas reivindicações, tu tem reivindicações, desde reivindicações gerais, como, tem uma que eu acho fantástica: autonomia universitária e trabalho docente. É um ponto de pauta da greve da Andes. Eu sempre digo, se eu fosse o governo, diria o seguinte: esse é o ponto da pauta? Concordo. Concordo com a autonomia universitária e acho que os docentes têm que trabalhar mais mesmo. Trabalho docente. Não, aí esse ponto que diz autonomia universitária e trabalho docente tem uma série de subitens, né, que ninguém controla, né? Então, nós vamos entrar numa greve, por que mesmo? E vamos sair quando? Que essa é a minha preocupação. Nós entramos, temos que sair um dia. Acho que não podiam ter ficado em greve desde 2012 até hoje. Claro que não, né? Nós temos que sair um dia. Para tu sair de uma greve, tu tem que ter uma reivindicação atendida ou não atendida, né? E como é que os professores vão
acompanhar se a pauta de reivindicações está sendo atendida. Isso tem mais de 100 pontos para a greve. Quando é que tu sai de uma greve com mais de 100 pontos? O que é prioritário? O problema não é ter 100 pontos. O problema é que tem que ter prioridade. Uma greve tem que ser o seguinte: estamos em greve por essas questões que diz o Maneca, por outras e tal, mas principalmente queremos atender este ponto. Sem esses pontos nós não saímos da greve. Né? Porque é o seguinte, o governo pode atender um ponto da greve completamente secundário e não atender os principais. Quais são os principais dos 20 pontos? Quais são os principais 80 e tantos da greve? Não se sabe. Se eu perguntar para qualquer professor hoje qual é a pauta da greve, ninguém vai saber me responder. Ninguém. Bom, então não é por isso que essa greve não pode sair. Né? O dado que tem novo, que o Claudemir não falou, é que tem uma negociação dia 23. Eu não sei se vai avançar essa negociação. Eu não sei. Dia 23 tem uma reunião com o governo e o governo se comprometeu a colocar alguma proposição. Não sei se vai ou não. Só, para mim, a definição de se nós entramos em greve ou não está sujeita a essa negociação. Né? A negociação, qual é a proposta do governo? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, particularmente, Biloca, porque ninguém esclareceu aqui, meu nome é Lígia Chiarelli, eu não sou parente do homem, meu apelido é Biloca, tá? Biloca, particularmente, eu tenho uma opinião, que eu tenho que... cada vez estou mais convencido dela. É minha essa opinião, tá? É minha. Eu acho que a greve no serviço público é muito complicada e na universidade brasileira, ela é muito complicada sim. Nós entrarmos numa greve longa, ela traz prejuízo para a universidade brasileira. E eu não estou dizendo só para os estudantes. Né? Dizer assim, nós não podemos fazer uma greve longa. Não, não é só os estudantes que são prejudicados, nós também somos prejudicados. A nossa vida vira um nó quando tu entra numa greve. Por quê? Porque muitas universidades brasileiras hoje, elas têm pós-graduação. E a pós-graduação não entra em greve. Agora, então, vamos dizer o seguinte, tá, mas está errado isso, não entrar em greve. Podemos até discutir se é correto ou não a CAPES determinar tais critérios que nos obrigam a não entrar em greve na pós-graduação. Isso é uma outra discussão, mas o fato é esse. A pós-graduação não entra em greve. Então, o que acontece? Fica rolando um calendário da pós e um calendário da graduação. Como é que isso pode gerar qualidade de ensino? Então eu quero voltar a um outro ponto que também não foi esclarecido aqui, que é o seguinte. Eu acho que a nossa entidade, ela tem que dar mais informação mesmo. Né? Por exemplo, a primeira pergunta que eu tinha, o dia que eu fiz aquela pergunta, qual era a nossa pauta, eu queria saber quantas universidades tem no Brasil. Eu não sabia, eu fui me informar, já sei. Tem 63 universidades brasileiras. Muito bem, então a Andes diz que nós temos 33 seções sindicais em greve. Que beleza, mais da metade. Não, pessoal, não é verdade. Não são 33 entidades sindicais que estão em greve, universidades que estão em greve. São 33 entidades sindicais. Na verdade, são 26 universidades que estão em greve. Por quê? Porque lá em Campina Grande, por exemplo, tem a Universidade Federal de Campina Grande e tem uma entidade que representa a Universidade Federal de Campina Grande da cidade de Patos. Mas a universidade é a mesma. Então, se esclareça esses fatos. Não são 33 universidades, são 25. Por que não se esclarece isso? Em Goiás, por exemplo, tem 3 entidades filiadas à Andes em Goiás que estão em greve. Mas a universidade, a do UFG, que é a entidade mesmo dos professores de Goiás, essa não está em greve. Mas consta que cidades do interior lá de Goiás, né? Sendo que uma universidade, pessoal, são 2 cursos. Essa tal da Universidade Federal de Goiás, da cidade de Goiás, tem 2 cursos e conta com uma seção sindical. Parece que é uma universidade importante que está em greve. Né? Então, queremos que esses dados sejam esclarecidos. Quantas universidades? Outro dado que me intriga, por exemplo, quem são as universidades brasileiras? Eu fiz um levantamento, tenho até ele aqui, se eu soubesse que tinha o Datashow, achei que um bar não teria, eu apresentaria. Na verdade, quem são as universidades em greve? Um dado que me instiga, que é o seguinte: as universidades, né, elas são muitas vezes elencadas de maior orçamento para menor orçamento. Eu digo para vocês, as 30 maiores universidades brasileiras,
tá? Das 63, tem 8 em greve. As outras 20 e poucos são das menores universidades, com menor orçamento. Outro dado, isso antes tinha que nos esclarecer. As entidades que estão em greve são praticamente todas do Norte, praticamente todas do Nordeste, né? Uma parte ali da Bahia e tal. Minas Gerais tem 2 só, e de Minas para baixo só tem uma universidade em greve, que é a Universidade Federal Fluminense. Então, hein? Pode ser hoje, esses dados conheço. Né? Eu quero dizer o seguinte, por que será, eu me intrigo com isso, por que as universidades federais das grandes cidades, do Sul Maravilha, que se chama, né, não estão ainda em greve? Não quer dizer que não vão entrar. Por que não estão? Talvez porque exista um dado muito concreto que a gente tem que avaliar. Provavelmente, a condição de sucateamento das universidades do Nordeste e do Norte seja muito maior que a nossa. Pode ser também que o seguinte, essas entidades chamadas Sul Maravilha, que é Sudeste do Sul, a maioria delas tem curso de pós-graduação, tem grupos de pesquisa, né? Então, os professores vão se virando, né? Pode ser isso, né, que esteja acontecendo, que essas entidades estão deixando para entrar em greve talvez mais adiante, né? Não estão sentindo sufoco. O que fica claro é que, evidentemente, há uma crise na universidade brasileira. Fica claro, com o Nordeste e o Norte já em greve, mostra que há muita carência. E outra coisa, imaginem essas 20 e tantas entidades, 25, 26 entidades que foram criadas de 2000 para cá, de 2002 para cá. Né? Imagine as condições de trabalho dos professores dessas escolas. São muito mais precárias do que a UFPEL, por exemplo. Aqui, mal ou bem, se conquistou várias coisas. Né? Então, eu imagino que essa precariedade está influenciando muito nessa situação. Agora eu digo para vocês, para uma universidade que já vem precária, entrar numa greve longa só vai contribuir para continuar mais precária. Não venham me dizer que nós vamos dar aula em janeiro e fevereiro com a mesma disposição. Não venham me dizer que os alunos vão aceitar aulas em janeiro e fevereiro com a mesma disposição. Que nós vamos ter o mesmo papel da universidade brasileira vai ser cumprido no período que nós deveríamos estar em férias. Não. Não é essa a realidade. Né? Então, o que eu tendo a achar? Eu tendo a achar o seguinte, nós estamos num processo, né, que tem que ser discutido. Eu acho que nós temos que ver que proposta vem do governo federal, né? Temos que avaliar. Agora, não em princípio, estamos em greve, continuaremos em greve. Né? Eu me lembro quando era estudante, né, lá na década de 60, 70, né, havia um movimento que dizia greve geral, derrubo general. Né? Se acreditava, alguns correntes estudantis acreditavam que tu entrava numa greve e que acabava a ditadura com a greve geral. Não foi por aí que terminou a ditadura. Né? Não foi por aí que terminou. E mesmo assim, muitas coisas do período ditatorial continuaram depois. Né? A greve geral também não vai derrubar o governo Dilma, gente. Né? Se alguém tem essa intenção de derrubar o governo Dilma, também não vai. Na verdade, o que eu vejo assim, ó, os governos absorvem as greves, vocês não perceberam isso? Os governos, seja qual for, acabam absorvendo. Não é um problema tão grande como nós estamos. Quem é prejudicado, de fato, é os professores e os alunos. Com a greve longa. Eu não estou dizendo que tu não vai entrar numa greve. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos, em certo momento, uma necessidade de um tensionamento e fazer uma greve unificada e forte de toda a universidade brasileira. Mas não acho que esse tipo de greve longa seja o caminho para nós. Tá? Então, eu queria colocar isso, querendo dizer o seguinte, não sei, né, Claudemir? Assim, só entro em greve. Não sei como vou me posicionar na Assembleia, não sei. Né? Quero mais informações, quero ver o que está rolando. Né? Quero mais informações para ver como é que é. Agora, certamente, eu jamais vou entrar numa greve, porque tem que fazer uma greve, porque tem que fazer mais uma greve, porque nós não podemos viver a cada 2 anos uma greve. Não tem condição. A universidade brasileira não vai para frente. Nós temos que qualificar a universidade brasileira e nós temos que fazer com que ela também entre num outro ritmo, né, que possa fazer frente aos grandes problemas do país. Né? E esses problemas, eles têm diferença sim quando tu mantém o teu ritmo e quando tu faz essas paralisações muito longas. Eu não tenho dúvida disso. Né?
Mas eu acho que a discussão está aí aberta, achei muito interessante as intervenções, gostei muito adorei isso aqui, né? Isso aqui, eu sou arquiteta, né? Isso aqui coisa que sempre acontece na arquitetura. A arquitetura não tem um evento como esse, reunir o pessoal, acho ótimo, quero parabenizar o pessoal da filosofia por isso, achei muito importante, acho que é um momento de discussão e vamos ver o que vai dar a discussão amanhã.